Pronto, é isso, a porra. Tá rodando. Olá pessoal, tudo bem? Belezeta, né? A gente vai tratar hoje, meu nome é André Regal, sou escritor, e a gente vai tratar de resenhar 2 títulos que eu tava profundamente envergonhado de nunca ter lido, e eu tirei o atraso ali, achei um no sebo, outro peguei em e-book, e cara, é sensacional. Vamos falar sobre A Ilha do Tesouro e... olha lá, burro, não deixa aberto, olha. Frankenstein, de Mary Shelley. Olha lá. Muito bem, eu acho que eu vou começar pela Ilha do Tesouro, da editora Príncipes, não sei como é que fala isso. Enfim, é uma edição muito bonita que eu achei numa feira de livros. A Ilha do Tesouro, ela é uma aventura que me chamou a atenção porque, primeiro que eu queria ler, eu já estava com vontade de ler uma aventura clássica, eu acho que eles têm uma pegada para contar aventura que é muito interessante, eu adoro o Jules Verne, por exemplo, e foi interessante porque tudo que se conhece sobre pirataria, os 2 livros têm isso, tudo que se conhece sobre pirataria, o pirata com a perna de pau, o pirata com o papagaio no ombro, pirata tomando rum e cantando Yo-ho-ho. Aliás, eu sou um fã inveterado de One Piece, e lembrei do Brook na hora, não teve como. A Ilha do Tesouro conta a história de um moleque de uns 12 anos que chama Jim Hawkins, e esse moleque vive com a mãe dele numa hospedaria, numa estalagem chamada Almirante Benbow. E ali naquela estalagem chega um sujeito muito mal encarado e sujo, que era um velho pirata chamado Billy Bones, e esse Billy Bones começa a causar o maior fuzuê lá dentro e faz bagunça e bebe pra caralho, arruma briga e tal. E a mãe e o filho, esse Jim Hawkins, eles não gostam muito da presença dele, é um negócio meio incômodo, meio constrangedor muitas vezes. Até que um dia chega mais 2 piratas na hospedaria e começam a ameaçar esse Billy Bones. Esse Billy Bones sofre tantas ameaças, isso eu tô dando eu não queria dar muito spoiler. Tá, tudo bem. Isso vai estar na sinopse. Tá? Esse Billy Bones sofre tantas ameaças que ele acaba infartando e batendo as botas. Nikiki, ele bate as botas, a mãe e o filho acabam descobrindo dentre os pertences dele que existe ali um mapa para um tesouro, que é o que todo mundo estava querendo. Então, uma aventura extraordinária. Não quero falar mais para não dar spoiler. Aconteceu nos 2 casos. Eu fiquei imediatamente morrendo de vontade de procurar no YouTube ou onde quer que seja, onde quer que fosse, algum filme, alguma cena, alguma entrevista, qualquer coisa, porque é um livro que você termina querendo assistir logo depois. É muito bom, um clássico de aventura, é um jovem adulto ou um infanto juvenil, não sei como vocês prefeririam classificar, mas eu gostei muito, adorei, e eu só não vou falar em mais detalhes, porque eu acho que eu ia entregar muito da história. Então, procurem, que é muito, muito legal. E sobre o glorioso Frankenstein, outro dia eu vi uma resenha do Frankenstein, que foi o que me deu vontade de ler, e a pessoa falando Frankenstein, e ele não é americano, ele é suíço, né? Então provavelmente falava Frankenstein, ok? Momento cultural do Reinaldo Azevedo. Frankenstein é um livro, é um drama com toques muito fortes de horror, e é um livro que mexe profundamente com qualquer pessoa que gosta de ler, porque né, ele vai contar a história. Se você não sabe, se você viveu na Terra plana até os dias de hoje, você não sabe do que se trata o Frankenstein, eu vou te ajudar. Frankenstein provavelmente você está achando que é o monstro, não é. Fala no se você acha isso. Frankenstein, na verdade, é o doutor. Esse doutor Victor Frankenstein, ele decide... A curiosidade dele com a natureza é tão grande, e ele tem tanto interesse e tanto desprezo pela morte, pelo fato, tanta decepção pelo fato da vida ser tão bonita, as pessoas terem que morrer logo em seguida, que ele começa a pesquisar assuntos muito profundos, autores muito...
como fala? Marginalizados, né, e tal. Num dia na universidade, ele começa a ser levado a sério e começa a aprender mais profundamente sobre o processo da vida, do que funciona, o que não funciona no corpo humano, e faz experimentos em casa, no seu laboratório, com eletricidade, com produto químico, com não sei o que, e decide criar um ser que pudesse vencer a morte. Então ele coleta partes no cemitério, queixo de uma pessoa, né, a mão da outra, não sei o que, junta tudo e faz um experimento. Aliás, a única decepção, né, vou dizer, já vi gente falando isso, eu vou falar a mesma coisa. A única decepção que eu tenho com o livro é o fato de esse renascer aí do monstro, aliás, o nascimento do monstro, ter passado um pouquinho rápido. Podia ter sido mais explorado. Então o monstro acorda, só que o monstro é tão horrível que ele fica tão em choque. Aliás, eu adorei isso, que a autora consegue colocar muito bem o choque, o nojo e o horror dos personagens. O horror dele é tamanho que ele foge do laboratório e depois passa mal e quase morre, porque ele entra em, sabe, dá um trem ruim nele, velho. Quando ele volta pro laboratório, depois de um tempo, o monstro já não tá lá mais e ele fica aliviado e nunca mais vai ter que ver esse monstro na sua vida. Só que não seria uma história se não tivesse problemas, e o monstro, algumas pessoas começam a aparecer mortas e ele suspeita que seja pelas mãos do monstro. Não vou falar mais para não entregar, mas é um livro absolutamente extraordinário. Primeiramente, ele é um epistolar. Ele é todo contado por cartas. Lá pro final do livro eu entendi por que tanto alguns personagens quanto o próprio monstro falam de forma tão rebuscada, né, tão bonita. E isso tem muito a ver com quem conta a história, com quem está escrevendo as cartas. Que é a mesma pessoa, inclusive, que resgata o Dr. Victor Frankenstein do gelo, onde ele estava perseguindo o monstro. E aí que o Victor Frankenstein começa o seu relato e começa a história. Então, é sensacional. O livro, ele vai te marcar profundamente se você tem um mínimo de sangue na veia, tem brilho, vai te marcar pela profundidade filosófica, religiosa, espiritual e moral que tem esse livro. A minha esposa assistiu a algumas coisas sobre a história da Mary Shelley. Me parece que ela duvidaram muito dela, que uma mulher não podia escrever tão bem na época dela, e ela realmente é extraordinária. Quando a pessoa escreve uma coisa de 100 e poucas páginas, 200 páginas, que marca toda uma geração e marca a história do cinema, essa pessoa tem que ser um gênio, e ela certamente é. Então, cara, leiam Frankenstein e te prepara. Te prepara para você dialogar consigo próprio, porque é um livro pesadíssimo nesse âmbito que eu falei, espiritual, moral e, enfim, então, recomendadíssimo. Frankenstein, uma vergonha eu não ter lido até então, mas tá aí minha recomendação. E é isso, galera. Muito obrigado. Eu espero que vocês voltem no próximo. Deem um like, compartilhem com seus amigos, seus familiares, sua sogra, sua mãe, seu pai, sua irmã. E a gente se vê na próxima. Obrigado. Caralho, mano. Que susto da porra que você trouxe mesmo.